Nós vamos ler Isaías 40, do verso 12 ao 31, mas eu não vou ler de uma vez agora. Agora eu vou ler o capítulo 40, mas na parte final, que é o verso 28 até o 31. Eu peço que os irmãos acompanhem na tela comigo. Pode passar isso. E você pode acompanhar na sua versão também, na sua Bíblia. Então eu leio, os irmãos acompanham. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Essa é a palavra do Senhor para nós nessa noite, graças a Deus. Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, te agradecemos por esta palavra, e agora te pedimos, Senhor, que teu Espírito Santo venha sobre nós, para nos iluminar a verdade que o Senhor quer para nós nessa noite, que sejamos hoje aperfeiçoados, moldados pela Tua palavra, Senhor. Corrija-nos, melhora o nosso comportamento e o nosso testemunho. Capacita, Senhor, cada um de nós com os dons que o Senhor tem dado para a Tua igreja, para melhor Te servirmos. Que esta palavra possa entrar ao nosso coração e trazer vida, e renovo, e conserto, esperança e confiança no Senhor. No nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, os irmãos podem ver na tela, estamos na introdução do nosso sermão, mas o título está acima, e eu queria que o irmão falasse comigo esse título. Vamos falar juntos? 1, 2, 3 e já, vai. A grandeza incomparável de Deus. Mais uma vez, a grandeza incomparável de Deus. E eu preciso contextualizar um pouco esse texto, para a gente poder entender o que Isaías está querendo nos ensinar. E nós vamos voltar um pouquinho, nós vamos ler do 12 ao 31, mas vamos devagarzinho. Bem, para quem não lembra, para quem não sabe, mas a maioria aqui sabe com certeza. Em tempo, queria agradecer também ao pastor desta igreja, pastor Sinclair, que é nosso colega, nosso amigo lá também da região de Campo Grande, e veio para cá, né? Ele era da igreja de Boa Esperança, é um bairrozinho que é próximo da onde eu moro, e eu agradeço também a confiança do pastor Sinclair, pastor presidente titular dessa igreja, e faço esse agradecimento na pessoa do vice-presidente que está diante de mim. Muito obrigado, tá? Agora sim, então, queridos, Isaías é um livro importante da Bíblia por alguns motivos. Primeiro, a gente precisa lembrar que esse livro foi escrito no contexto do ministério de Isaías no século 8 a.C. Isso é importante. 800 anos, 700, 800 anos aproximadamente antes de Cristo. Ele serviu ali naquele contexto como porta-voz do Senhor no período de vários reis do reino de Israel. E o livro de Isaías é cheio de profecias, porque ele é um profeta, obviamente. Ele é um oráculo, ele fala da parte de Deus. E ele, como profeta, ele traz alguns temas importantes. Ele faz advertências e julgamentos para Israel. Ele também faz essas advertências às nações vizinhas do povo de Israel. Ele também traz promessas de restauração, ele traz promessas de redenção, e ele traz promessas de redenção e restauração através do Messias. Um capítulo muito conhecido é o capítulo 53, que é o chamado capítulo do servo sofredor, e ele aponta para o Messias, e nós sabemos quem é o Messias, Jesus Cristo. Ele mesmo se afirmou o Messias, por exemplo, em João capítulo 4, quando conversa ali com a samaritana, ele fala: eu sou o Messias. Então, Isaías falou do Messias, que é Jesus. E é interessante que o livro de Isaías, ele também é compreendido como o evangelho do Velho Testamento.
É onde se tem as maiores afirmações acerca do Messias e da salvação. E aqui nós temos então nesse trecho um convite de Isaías para contemplar a grandeza incomparável do nosso Deus. Ele apresenta aqui mais uma vez o Senhor como Criador de todas as coisas, como Redentor da humanidade que caiu no pecado e como Consumador da nossa fé. E que a gente possa então nesse momento ser confrontado, transformado, transportado para contemplar e meditar nessa majestade do Senhor, reconhecendo então a grandiosidade dele e a grandiosidade sim do Messias Jesus Cristo e da obra poderosa que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo tem feito desde a criação e também em nossas vidas. E o primeiro ponto, sim, agora sim eu queria apresentar para os irmãos, é que o texto no verso 12, peço que você acompanhe na sua Bíblia e volte um pouquinho, no verso 12 até o 17, nós vamos ver a descrição aqui de Deus como Criador soberano. E logo no primeiro ponto que eu destaco é o 12 até o 14, vamos fazer essa leitura aqui, do 12 até o 14, pode passar, irmã, que vai aparecer os pontos, próximo pontinho aí, ó. Quando passar, aí, esse aí, do 12 até o 14, a gente vai ver o poder de Deus, o imensurável poder de Deus sendo descrito por Isaías. Diz assim: quem mediu as águas na concha da mão, ou com o palmo definiu os limites do céu? Quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança e as colinas nos seus pratos? Quem definiu limites para o Espírito do Senhor, ou o instruiu como seu conselheiro? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo, e que lhe ensinasse a julgar com justiça? Quem lhe ensinou o conhecimento, ou lhe aponta o caminho da sabedoria? Vamos até aqui. Aqui nós temos perguntas retóricas, que não precisam de resposta. Isaías escreve e Isaías então ele fala da parte de Deus e traz o leitor, o povo e nós aqui também nesse momento a lembrarmos quem foi que mediu as águas na concha da mão, no sentido de que quem tem poder para isso? Quem foi que definiu os limites da criação, dos céus? Quem foi? São perguntas para nos fazer contemplar minimamente, porque com palavras, ainda assim com palavras é difícil descrever o nosso Deus. Mas estas palavras que nós estamos lendo são palavras inspiradas pelo Espírito Santo. Mesmo que ainda que limitadas na nossa linguagem humana, elas têm um poder que vem do Espírito Santo para nós nessa noite. E aqui, então, o profeta Isaías nos conclama a lembrar e contemplar o alcance do poder, que é imensurável. Contemplar o alcance do poder de Deus, que é infinito, inesgotável, ao ponto de criar os céus, estabelecer os seus limites, e inclusive ele usa a expressão de uma balança, né? Olha a pergunta que ele faz: quem jamais calculou o peso da terra, ou pesou os montes na balança? Aqui o termo balança é uma balança de alta precisão, para o contexto da época, para saber exatamente o peso e assim criar todas as coisas. Aí ele fala das colinas, e aí ele vai dizer também sobre o Espírito Santo, o Espírito do Senhor, falando não apenas do poder para criar, mas do poder de Deus no sentido agora também na sua ciência. Aí ele fala, quem definiu os limites para o Espírito Santo, ou instruiu, ou ensinou, ou instruiu, ou foi o seu conselheiro? Quem ensinou a Deus? É uma pergunta que uma criança faria. Quem criou Deus? Quem ensinou Deus? E o que você vai dizer? Deus não é criatura e não pode ser criado. Ele é criador. Como isso funciona? A cabeça da criança fica meio confusa. A nossa também. Quem veio antes de Deus? Quem veio antes de Deus? Ninguém, porque Deus sempre existiu. Verdade. Tenta imaginar isso. Tenta desenhar isso.
Eu sou professor de matemática, tenta fazer um cálculo e colocar esse cálculo aí no que veio antes. Essa é a crise dos cientistas até hoje. Eles tentam falar que o mundo foi criado por várias formas, foi criado ou se autocriou, eles dizem, né? Por várias formas, usam aí o termo Big Bang e muitas outras coisas. Quando na verdade eles não conseguem explicar o que veio antes. Se teve um Big Bang, o que veio antes? A Bíblia vai dizer que não havia antes, porque não havia tempo. Só que antes do tempo existir, Deus era, e Ele é, e sempre será. E é isso que Isaías está nos ensinando aqui, mostrando que a criação de Deus é uma manifestação palpável de um Deus que é maior do que aquilo que é palpável. É uma manifestação material, física, daquilo que a gente chama de Criador, o nosso Deus, e que é muito maior do que a matéria. E é interessante porque em Colossenses nós vemos o apóstolo Paulo também falando algo parecido sobre Jesus. Em Colossenses 1,16, o apóstolo Paulo vai dizer assim: todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Paulo está falando de Jesus. Em João capítulo 1 vai dizer: no princípio era aquele que é a palavra, o verbo, é aquele que é a razão de existir, é a razão, segundo os gregos, a palavra deles, que eles que usam, a razão para explicar todas as coisas, é isso que João fala. Então, no princípio é aquele que é a razão de todas as coisas, e essa razão e esta palavra, essa palavra estava com Deus, essa palavra é Deus. E essa palavra foi revelada através até nós, através do homem Jesus. Então, João ele vai descrevendo isso. E ele estava no princípio e todas as coisas foram criadas por meio dele. E é muito interessante porque quando nós contemplamos um Deus que é poderoso, nós precisamos contemplar que Deus ele é triuno. Ele é Deus Pai, Ele é Deus Filho e Ele é Deus Espírito Santo. E quando você vai para o relato de Gênesis, o relato da criação, você vê claramente ali a triunidade, a divindade trina atuando na criação. Quando, por exemplo, há uma declaração: façamos o homem à imagem e semelhança, nossa imagem e semelhança, uma declaração no plural, uma declaração que mostra, a palavra de Deus vai dizer que em Gênesis, lá mesmo, em Gênesis no capítulo 1, diz que o Espírito do Senhor pairava pela face das águas. Então você vê que a atuação do Senhor, trino como Pai, Filho e Espírito Santo, ela acontece na criação. E quando Isaías remete então a esse Deus poderoso e Deus Criador, ele está evocando e trazendo à nossa memória assim: presta atenção, você adora a este Deus, não é qualquer coisa, não é um Deus falso. E ele vai falar dos deuses falsos aqui. Você adora um Deus verdadeiro que é todo poderoso, que é onipresente e é onisciente. Interessante isso. Gênesis 1:2, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Segundo ponto, por favor. E mais adiante, então, nos versos 15 a 17, que eu vou ler, nós vamos ver que o profeta Isaías continua agora descrevendo a soberania de Deus e o poder não apenas na criação, mas na condução, no governo e no funcionamento daquilo que ele criou, inclusive especificamente sobre as nações. Então a soberania de Deus sobre as nações, eu leio aqui, os irmãos acompanham, verso 15. Na verdade as nações são como a gota que sobra do balde, para ele são como o pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de um grão de areia. Nem as florestas do Líbano seriam suficientes para o fogo do altar, nem os animais de lá bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Obviamente, na matemática, para quem já aprendeu alguma coisa de matemática, quando a gente compara qualquer número que você puder imaginar com o infinito, o número infinito, o cálculo de números infinito, qualquer número, por exemplo, posso escolher aqui o número 10. Agora eu vou comparar com um número infinito. Aí a gente pensa no maior número que vem na nossa cabeça, 50 trilhões, sei lá.
Quando você compara esse número altíssimo com o número desse 10, esse número 10 é quase que nada, tende a zero. Essa é a expressão matemática. Quando você compara o infinito com o finito é zero. O finito é nada perto do infinito. Então aqui, o que Isaías está fazendo, de certa forma, é um raciocínio também matemático. Ele está dizendo assim, aquele que é infinito diz que tudo que é finito é nada, é menos do que nada. Isso é importante porque a gente passa por lutas no dia a dia e fica duvidando se Deus está no controle, se Deus está no governo. A gente fica preocupado, será que Deus morreu? Será que Deus foi embora e largou a gente aqui? São perguntas que a gente faz, questionamentos que a gente faz, porque às vezes a gente esquece o tamanho desse Deus. E é por isso que o profeta Isaías e a Escritura hoje nos lembra desse poder, dessa soberania, do tamanho desse Deus. É interessante que ele vai mencionar as nações, e ele vai dizer que as nações são como gota num balde. Imagine uma gota que sobra de um balde. A gente mal consegue aproveitar essa gota. É exatamente isso que o profeta Isaías usa para comparar as nações. As nações para nós são difíceis até de contemplar. O Brasil é um país enorme, com tantos problemas e dificuldades e desafios que difícil de resolver, mas para Deus é uma gota. Na verdade, aqui, o profeta diz que as nações todas, juntas, uma gota. Isso nos traz segurança, isso nos traz confiança. E ele diz que essas nações que são como gota, elas são como o pó que resta na balança. E ele ainda vai dizer que as ilhas não passam de grão de areia. E olha que as ilhas são pequenas em relação aos continentes, mas quando você chega perto de uma ilha, você vê que ela é bem grande. Eu tive a oportunidade de ir numa ilha pequenininha, dei a volta nela, eu com a minha esposa aí, a gente viajou, a Ilha do Boi, nome da ilha, lá na região dos lagos, a Ilha do Boi, pequenininha, a gente deu a volta, pequenininha, aquela ali dá até para brincar, dizer que é um grão de areia, mas nem aquela que é pequenininha é um grão de areia. E se eu tentasse contar quantos grãos de areia tem naquela ilhazinha, eu não conseguia contar, mas para Deus todas as ilhas são como um grão de areia. E ele vai falar das florestas do Líbano, florestas pujantes, com uma flora maravilhosa, farta, e também com uma fauna muito vistosa e variada. E ele cita essas florestas para dizer assim, nem florestas desse tipo, tão fartas, teriam condições para serem utilizadas para adoração a Deus, que é o holocausto. No contexto do Velho Testamento, não teria material suficiente para se adorar a Deus. Então, o que Isaías está dizendo, o nosso Deus é tão poderoso, tão grandioso, que a adoração que Ele mesmo estabeleceu no Velho Testamento, ela sempre foi insuficiente. E nós sabemos, ela se torna suficiente em Jesus. Mas Isaías está deixando claro a insuficiente. Nada que na terra, que o ser humano possa produzir e apontar e direcionar para Deus. Canções lindas que cantamos, quantas poesias são escritas e dedicadas ao Senhor. Quantas canções bem escritas na música são feitas para Deus. E a gente achando que está... de repente conseguindo fazer Deus se comover e chorar. Não, Deus não é assim. Deus não se comove e chora. A gente não consegue chamar a atenção, como se Deus estivesse distraído, fazendo outra coisa, e tem alguém me chamando. Deus não é assim. E aqui o profeta Isaías está dizendo isso. Não há nada que nós possamos fazer que chame a atenção de Deus, que toque o coração de Deus, que Ele ache bonito. Porque nós somos quase que nada, ou menos do que nada, diante dEle. Mas aí é que está a beleza disso tudo, porque Ele não olha para a nossa finitude, pequenez e incapacidade de alcançá-lo e de tocá-lo. Porque sim, no Novo Testamento temos a descrição ali, Paulo vai falar para Timóteo, que Deus habita em luz inacessível, por isso não tem como alcançá-lo, mas o próprio Deus inacessível e alcançável, tornou-se alcançável como Deus Emanuel, através de Jesus Cristo. Quando então em João é descrito que Ele é a luz dos homens, e as trevas não puderam derrotá-lo. Ele se aproximou de nós e se tornou conhecível. O que vemos na criação
E a Bíblia vai falar em Salmos 19, por exemplo, que os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. O que vemos é a assinatura do Criador, e que bela assinatura na sua grande obra. Mas tudo isso aponta para Deus, mas ainda assim não o revela plenamente. Isso porque quando vemos em Romanos capítulo 1, Paulo vai dizer que os atributos de Deus são vistos claramente na natureza, na criação. São vistos, mas não são vistos para nos salvar e para nos conectar com esse Deus. São vistos para nos tornar indesculpáveis, do tipo, não temos argumento, e não tem mesmo o ateu, o cientista sem vergonha, com todo respeito com a palavra, mas porque o cientista que diz que é ateu, ele ignora as evidências, ele é até desonesto intelectual, porque quando ele olha as evidências científicas com honestidade, ele tem que dizer, existe um ser superior aqui, que criou essas coisas. Ele pode até pensar que é o ET, de repente, pode até pensar, mas não pode dizer que veio do nada, que você explodiu tudo, e explodiu e saiu tudo pronto. Não pode. E veja, mesmo até o ateu, a Bíblia vai dizer, ele tem noção, e ele prefere esconder. Em Romanos está escrito isso. Eles preferem sufocar a verdade, e se render às suas ideias, aos seus deuses, adorar a criatura, ao invés do Criador. Então o Isaías aqui está trazendo para nós a memória, a grandeza deste Deus que é incomparável, que é insondável, e aqui neste caso, a soberania de Deus sobre as nações. Apocalipse 19:16 vai dizer que Cristo, Jesus Cristo, Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e Cristo triunfa sobre todos os governantes terrenos. Portanto, as nações são como nada. E se a gente está preocupado, o que as nações vão fazer? E as nações fazem muita coisa. As nações arrumam guerras. E nós estamos vivendo mais uma vez períodos de guerra e rumores de guerra que apontam para o fim. E a gente pode ficar preocupado, mas a palavra de Deus deixa claro que Jesus venceu. Em Apocalipse, Ele é o único capaz de abrir o livro que está selado. E o livro da história, desatar este livro e dizer, eu tenho a história da humanidade na minha mão, eu tenho a história da criação na minha mão. Só Ele era digno de abrir o livro, por isso Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Aleluia. E avançando no texto, eu vou para o próximo slide, em que a gente tem então a inutilidade dos ídolos. O profeta Isaías, ele vai nos versos 18 ao 26, mostrar para a gente o quão fútil e inútil é tentar adorar outro Deus, inventado por nós. Os ídolos feitos por mãos humanas, 18 a 20. Vamos ler. A quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Como uma imagem que funde o artesão e que o ourives cobre de ouro e lhe modela correntes de prata? Ou como o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia? A nossa condição, queridos, de pecado, a nossa condição caída, em que mostra esses ídolos feitos por mãos humanas aqui, essa nossa condição, o Isaías está mostrando assim, os seres humanos sempre tentam substituir o nosso Deus verdadeiro, o Deus eterno, por ídolos feitos por mãos humanas. E aí ele vai mencionar, seja rico ou pobre, formas de fazer ídolos, imagens que são proibidas de serem feitas desde da lei e até antes disso. E aqui vemos então Isaías mostrando quão inútil é isso. Isso não compara, isso não aponta, isso não pode mostrar esse Deus, isso não pode revelar esse Deus. Quão banal e ao mesmo tempo afrontoso, afronta a natureza deste Deus, que é superior a toda a sua criação. Não à toa o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 1, 23 a 25, que os seres humanos mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem,
incorruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis, e serviram a criatura antes do Criador. Romanos deixa claro que o ser humano tenta substituir, trocar, e quão terrível é a idolatria. No Velho Testamento nós conhecemos os 10 mandamentos, e um grande mandamento, o primeiro, principal, é dizer que o Senhor Deus é o único Deus, e só a Ele nós devemos prestar culto. Então quem ousa desenhar, fazer uma figura, para se render a esta figura, uma escultura, essa pessoa está equivocada e adorando aquilo que não pode ser adorado, porque não é nada, é apenas matéria. E o segundo ponto, acho que agora vamos ver se vai. Está tudo errado. Então, deixa quieto. O segundo ponto aqui desse trecho é o verso 21 até o 23, e que diz que a soberania de Deus aqui acontece também na relação de Deus com os líderes e governantes do mundo e das nações. Veja no verso 21 até o verso 23, acompanha comigo. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? E ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. Ele estende os céus como um forro, e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes, e reduz a nada os juízes deste mundo. Meus queridos, nós temos visto tantas notícias, de tantas ações terríveis, de governantes atuais, governantes que estão envolvidos em assassinatos e mortes e guerras, juízes que estão envolvidos em ações que transcendem as leis do homem e também, obviamente, transcendem as leis de Deus. Transcendem, ou melhor dizendo, transgridem as leis dos homens e também transgridem as leis de Deus. Aqui, no verso 23, Isaías diz assim: Ele, o Senhor, este que está sendo descrito desta forma poderosa, gloriosa, majestosa, Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Se alguém aqui está preocupado com alguma autoridade do nosso país ou de algum outro lugar, se alguém está aqui, talvez numa situação que está à mercê desta autoridade, um juiz que tem que julgar uma causa, um governante que tem que tomar uma decisão para que a tua situação seja resolvida, quero dizer uma coisa para você: Deus, Ele está no trono, e Ele aniquila os príncipes, e reduz a nada os juízes. Confie no Senhor. Se Ele não deu a sentença ainda, ou melhor dizendo, a sentença já foi dada, mas se Ele não executou a sentença, é porque Ele tem algo a demonstrar com isso, algo a te ensinar, algo a me ensinar. Existem outras pessoas no mundo que precisam do acompanhamento do nosso Deus. A vida não diz respeito só a gente, mas a 7 bilhões, quase 8 bilhões já de habitantes nesse mundo, e Deus está lidando com todas essas pessoas. Mas eu quero dizer, confie, porque Ele reduz a nada os juízes e aniquila os príncipes. É interessante que as perguntas de Isaías no verso 21 e 22 continuam para nos fazer refletir. Será que vocês não sabem? Claro que sabem. Será que vocês nunca ouviram falar? Claro que ouviram falar. Não contaram para vocês desde a antiguidade, desde o passado? Vocês ainda não compreenderam como a terra foi fundada? Aí eu digo para os jovens, adolescentes, vocês ainda não sabem como a terra foi criada? Pergunta retórica. Sabe por quê? Porque vocês vão para a escola e para a faculdade e estão dizendo outra coisa. Estão falando outra coisa. E eu pergunto, vai ficar com aquilo ali? A pergunta de Isaías é essa, vai ficar com aquilo ali? Eu não estou dizendo para a gente ser chato. Eu sou professor de matemática, minha esposa é professora de arte, a nossa líder que estava aqui, Isabelle, professora de biologia. Temos a nossa formação nessa área. Aí eu pergunto, vai deixar
Mas não é vai deixar do tipo, vai arrumar briga com o professor, não. Você vai acreditar nisso, você vai cair nessa. Vai cair na teoria da evolução, na teoria do Big Bang, na teoria, teoria. Bota no dicionário, o que é teoria? Teoria é uma ideia que não foi confirmada, que não foi comprovada. E ela está sendo ensinada como lei. Lei de Newton foi confirmada, física. Lei e outras leis que existem, lei da gravidade, foi confirmado. Teorema na matemática. Teorema foi confirmado. Teoria não. Mas estão ensinando como teorema e como lei. Desonestidade intelectual. Estão querendo que você esqueça de Deus. Vai deixar? Essa é a pergunta. Vai deixar apagarem Deus do seu coração? Claro que não. Eu não estou dizendo que você tem que incomodar o professor na sala de aula. Deixa ele falar o que ele tem que falar. Ele tem autoridade ali. E aquela autoridade que ele tem, quem deu foi Deus. E ele vai prestar conta a Deus. Não é você que tem que ser juiz do teu professor. Aprende aquela baboseira. Aprende. Tira 10, seja o melhor. Entra na faculdade. Substitui esse professor. Entra no lugar dele. E depois ensina aquilo que ele não está ensinando. Simples assim. Não precisa brigar. Não precisa arrumar confusão. Se você tem um chamado para ser advogado, seja o melhor. E ocupe o lugar daquele que vai fazer só vergonha no nome de Deus. Se Deus te chamou para ser juiz, seja juiz. Para ocupar o lugar daquele que está deixando matarem bebê no ventre das mamães. Quando nós contemplamos o Senhor descrito desta forma, Deus, Ele se compromete em dizer que Ele vai reduzir a nada os reis desse mundo. Portanto, adore aquele que é o rei do universo. Se renda somente a esse. E saiba que onde você está e aonde você está sendo conduzido é o Senhor que quer te levar, para que você seja diferente desses que estão aí. Apocalipse 19, 11 a 16, não dá para ler inteiro, mas nós vemos aqui a consumação disso que foi dito aqui, dessa verdade, onde Jesus, o Rei dos Reis, vai triunfar sobre estes poderes e vai estabelecer de forma visível o seu reino que já está estabelecido de forma espiritual. Você está vivendo o tempo do reinado espiritual de Jesus. Não aceite as mentiras. Não precisa ser encrenqueiro, mas não aceite. Não permita. Se você tem dúvidas, se as ideias que esses professores trazem para você te causam dúvidas, procure seus pastores, seus líderes, aqueles que podem, os anciãos que têm o domínio da Escritura, para poder te apresentar uma resposta. A palavra de Deus tem resposta para todas essas questões. Porque ela revela um Deus que é a verdadeira resposta e a razão de todas as coisas. O Logos, o Verbo encarnado em Jesus Cristo, que é a expressão exata, de forma visível, do ser de Deus. Nos versos 24 ao 26, nós vemos que o texto vai dizer que Deus é incomparável. Veja aí. Incomparável. Versos 24 a 26. Eu vou ler, os irmãos acompanham. Mas eles, ele está falando de quem? Ele está falando daqueles que foram reduzidos a nada. Os líderes, os governantes, né, juízes. Então 24. Mas eles são plantados ou semeados. Mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles. E eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês me compararão? Aí Isaías usa agora a primeira pessoa. Deus falando na primeira pessoa, agora primeira pessoa. Com quem vocês me compararão? Com os reis desse mundo? Quais ideias dos professores? Quais ideias estão tentando aprovar nas leis do Congresso da nossa nação? Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo, diz aqui Isaías. Chama de santo. Pergunta aquele que de fato, o único que é. Totalmente santo por essência. E aí ele diz assim, ergam os olhos para as alturas.
Só aqui já tem um teto alto aqui, né? Já olha aqui, já não alcanço. Quem criou tudo isso? Olha lá para fora. Eu estava passando, vindo para cá de carro, lá de Campo Grande, e a gente se deparou com uma companhia agradável que revela mais uma vez, expressa a glória de Deus, anuncia a glória de Deus. Eu e minha esposa, a gente contemplou uma lua cheia, mas enorme. E ela não estava lá no alto, ela estava assim no horizonte, enorme, um vermelho, meio laranja, meio sei lá, não sei nem definir. Mas só sei uma coisa, quando eu olhei, ela olhou, a gente viu aquela lua. Eu não me preocupei com a lua, eu agradeci a Deus, porque a lua apontou para Deus. E mostrou, só Deus para fazer isso. Só Deus. E ele pergunta, então, quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial. Você olha para as estrelas, Deus falando com Abraão, disse que tenta contar as estrelas. Abraão não consegue contar. E ele disse, a promessa que eu tenho para você, a sua descendência é tão numerosa quanto essas estrelas do céu, quanto as areias do mar, os grãos de areia. Deus tem tudo isso contado. E cada matéria, cada elemento da física que a gente possa estudar, ou que ainda não sabe nem conhece, mas Deus conhece, cada elemento desse obedece à voz de Deus. Ele está no controle, Ele governa todas as coisas, aleluia. Portanto, se você está em luta, preocupado, jovem, o que eu vou fazer na minha vida, com quem eu vou casar? Muitos perguntam isso, e é verdade, tem que perguntar, né? Melhor perguntar agora do que depois, né? Com quem o que vai ser da minha vida? Você que já é adulto, já casou, mas tem suas lutas, seus desafios. Talvez você que é um pai, uma mãe, está preocupado com seu filho. O que eu vou fazer? Sabe o que você vai fazer? Olhe para as alturas. Lembra daquele que controla todas as coisas, que criou tudo isso. Eu coloquei todas essas coisas para você ver e para você saber se eu sou grande, Deus está dizendo. Eu sou insondável, incomparável, Ele está dizendo. Quem se assemelha a mim? Pergunta ao santo. Vocês vão me comparar com o quê? Não tem como me comparar. Portanto, confie e entregue a sua vida a mim. Não tente resolver os problemas que não são para ser resolvidos, porque eu estou no controle. Confie. Deus é incomparável, Ele é o Criador e Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Os ídolos não podem se comparar a Deus, aleluia. Jesus Cristo, que é a plena revelação de Deus, Ele é aquele que nos liberta da escravidão. Talvez você esteja preocupado com questões terrenas, materiais, mas a maior vitória que alguém pode passar e ter é a vitória da cruz. Paulo vai dizer que o Evangelho é o poder de Deus. Romanos 1,16, o Evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê, seja o judeu e depois o grego, o gentio. O que Paulo está lembrando é que a maior manifestação de poder que pode existir é a manifestação de poder para transformar a mim e você, de um pecador caído que está querendo se curvar à criatura, e transformar você de novo a um ser humano restaurado, redimido, que reconhece Deus como o único Deus e somente adora o nome dEle e serve somente a Ele. E este poder que te ressuscita e que me ressuscita é o maior poder e a maior manifestação que pode ser revelada, que é a cruz de Jesus e a sua ressurreição. Portanto, talvez você esteja preocupado com questões terrenas, eu entendo. E Deus, Ele nos atende. Ele olha por nós nas questões terrenas. Mas talvez Ele não está te dando uma resposta definitiva, porque Ele quer te ensinar, confie. Se preciso passar por sofrimento, passe, porque a minha graça, como Ele disse para Paulo, te basta. Eu já te dei o poder, todo o poder que você precisa. Você é meu filho, eu te resgatei, eu te redimi, você ressuscitou. Qualquer outra coisa é pequeno, é quase nada, praticamente nada. Foi o que a gente viu aqui.
Confie. É difícil, pastor, confiar olhando para as circunstâncias, claro, não é para olhar para as circunstâncias, é para olhar para o céu. Olhe para as alturas, contemple o poder daquele que criou todas essas coisas. E saiba de uma coisa, o maior poder não está na lua linda, maravilhosa que eu vi hoje. O maior poder não está nas grandes cataratas que eu tive oportunidade de contemplar e visitar. O maior poder está dentro de você, porque Jesus Cristo te ressuscitou e fez morada no seu coração. É isso que Ele está dizendo para nós nessa noite. Confie no Espírito Santo, que convence do pecado, da justiça e do juízo, e te guia à verdade. E a verdade não é olhar para os problemas. A verdade é olhar para o Senhor. Último ponto. Pode passar, por favor. Deus, Ele cuida do seu povo. Os últimos versos nós já lemos, mas o verso 27 não foi lido, eu queria ler com os irmãos. E vamos até o 31, mas vamos acompanhando devagarzinho. Por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Aqui nós vemos esse primeiro pontinho aqui. Pode colocar, por favor? De que Deus nos dá esperança em meio à aflição. Espera no Senhor. Esperança, segundo a Escritura, a esperança vence o medo. A esperança é uma certeza de algo que você não está vendo, mas que virá e será realizado no último dia. O que nós esperamos? Tem gente que está esperando a aprovação no concurso, a aprovação no vestibular. Tem gente que está esperando uma cura física. Tem gente que está esperando constituir um casamento. Tem gente que está esperando engravidar para ter um bebê. Tem gente que está esperando uma resposta na justiça. Tem gente que está esperando tanta coisa. Mas a promessa de esperança é que no último dia, tudo aquilo que você está esperando será realizado. Mas é no último dia. No dia que veremos o Senhor face a face. E enquanto esse dia não acontece, a esperança nos sustenta. A esperança caminha com a gente. Porque vai ter dias que Ele vai te dar o que você quer para essa vida terrena. Mas vai ter dias que Ele não vai te dar. E vai dizer, confia. Você tem a esperança, você tem a graça, você tem a fé. Confia. Precisamos mudar a nossa dimensão. Estamos olhando para baixo, estamos olhando para o nosso lado, mas nós temos que olhar para cima, para que quando olharmos para o lado, façamos a diferença quem está ao nosso lado. Jesus é a esperança perfeita que virá para nos buscar. E o último pontinho, Ele dá renovo para as nossas forças. Quem tem esperança no Senhor, recebe o renovo. E o texto final aqui diz assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam, a esperança aí, que esperam no Senhor, renovam suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Deus, Ele não apenas vê as nossas dificuldades, sim, Ele vê, mas Ele também nos fortalece. Ele nem sempre vai resolver, porque Ele tem um propósito. É como diz em Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então nós temos que nos preocupar em amar a Deus, para que estas coisas que estão acontecendo sejam para o nosso bem. Aqueles que não amam a Deus, ou seja, são inimigos de Deus, as coisas não vão cooperar para o bem, elas vão cooperar para a condenação. Mas aqueles que amam a Deus, as coisas cooperam para o bem, que é a tua redenção, que é a tua formação do caráter cristão, para que você e eu sejamos mais parecidos com Jesus, até o dia final em que Ele vem resolver tudo de uma vez, quando Ele vier nos buscar, e ali seremos perfeitos como Ele é. Precisa então confiar. Ele dá força para quem está cansado. Jovem, está cansado? Ele dá força para você. O texto vai dizer que até os jovens se cansam, até os jovens tropeçam, até os jovens que são mais vistosos e vigorosos caem.
Mas ele também vai dizer que quem espera no Senhor renova as suas forças. A promessa não é quem espera no Senhor tem seus problemas resolvidos, não é isso. A promessa é quem espera no Senhor tem força renovada para resistir. Porque Jesus disse, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. É isso que tem aqui, uma promessa de força. E jovens, João disse assim, eu vos escrevi porque sois fortes e já vencestes o maligno. A palavra de Deus permanece em vós. Então a força vem pela palavra de Deus. A força não vem porque é jovem. A força vem por causa da palavra de Deus. Permaneçam firmes, o Senhor restaura as nossas forças. Em Cristo nós temos acesso a essa força renovadora, a essa fonte de vida, de alegria, de poder. E o Espírito Santo vai nos capacitando a cada dia e nos moldando e dando essas condições de nos relacionar ao ponto de termos esta saúde espiritual. E o que é que a gente aprende com tudo isso? Pode passar para concluirmos. Pode passar todos aqui, por favor. 3 lições para a nossa vida hoje. Primeiro, já falamos, eu não vou repetir, mas se esquecer tudo, grave isso aqui. Primeira coisa, reconheça a grandeza de Deus. Não olhe para o tamanho do problema, olhe para o tamanho de Deus. Deus é tão poderoso que Ele nem precisa resolver o meu e o teu problema. Deus é tão poderoso que Ele diz assim, não se preocupe, confie em mim. Ele não promete resolver todos os problemas agora. É impressionante como isso demonstra o poder de Deus. A gente acha que Deus é poderoso só quando resolve os nossos problemas. E quando não resolve, então quando resolveu, Deus é fiel, aleluia. E quando não resolveu, Deus não é fiel? Deus não é poderoso? Olhe para o céu, olhe para as estrelas, olhe para a criação e veja, não é? É. Ele é tão poderoso que Ele se dá o luxo, vamos dizer assim, nessa linguagem mais coloquial, Ele se dá o luxo de dizer, de fazer da seguinte forma, vai, confia, eu renovo a tua força, nem sempre eu vou resolver o problema, mas confia, Ele não precisa resolver o problema todo dia, para mostrar que Ele é poderoso, Ele já mostrou, na cruz do Calvário. Abandone os ídolos, temos ídolos. Eu não sou católico, eu não sou isso, eu não sou de outras religiões aí, de feitiçaria, eu não sou, você pode falar, eu não sou, graças a Deus. Eu sei, mas você tem seus ídolos. Tem gente que há anos orou por um filho e recebeu o milagre, Deus deu. Glória a Deus. Mas tem gente que pega esse milagre e idolatra. Não ensina adequadamente aquela criança, aquele menino no caminho que deve andar e fica preocupado porque o evangelho confronta, ele não quer confrontar e aí começa a tratar aquilo ali como um ídolo, uma criança, um bebê, já um filho formado. A gente idolatra qualquer coisa, a gente idolatra dinheiro, acha que o dinheiro vai resolver os nossos problemas. Dinheiro é importante no sentido de que a gente compra e vende coisas, precisa ter coisas para comer, para sobreviver nesse mundo, mas ainda assim não resolve nossos problemas. Tem gente que idolatra, tem gente eu conheço jovens que tem o sonho de casar. Quando eu casar tudo vai dar certo. Vai nada, não vai dar certo. Vai dar certo se você confiar em Jesus, entregar sua vida com Jesus. Tem gente que está apostando na carreira. Quando eu fizer a prova, passar naquele concurso, quando eu conseguir aquele emprego, agora eu vou. Não vai dar certo. Abandone os ídolos, abandone tudo isso, confia somente no Senhor. E por último, que a gente viu agora, busque força e renovo no Senhor. Está difícil? Tá. Para quem você vai clamar? A quem você vai recorrer? Os discípulos disseram para Jesus, Senhor, a quem? E eles não disseram para onde, né? Ou aonde? Eles disseram, a quem iremos? Pois só tu tens as palavras de vida eterna. E eu digo para você, a quem você irá? Aquele que tem palavra de vida eterna. Busque força no Senhor. Quando você busca o Senhor em oração, leitura da palavra e se relacionando e congregando, você está renovando as suas forças no Senhor. Concluindo, pode passar, concluindo.
Esse texto nos chama a contemplar a grandeza incomparável e insondável de Deus, como podemos nesses breves minutos experimentar e demonstrar. E eu queria reforçar, queridos, que Deus é o Criador, e isso não é qualquer coisa. Significa que Ele criou e Ele tem o manual de funcionamento desse universo. O universo não está largado por aí, precisando de manutenção. Ele está cuidando de cada planeta, de cada estrela, de cada célula, de cada átomo, de cada próton, nêutron ou até partículas menores. Ele cuida de cada uma delas, porque Ele criou. Jesus disse: não andem ansiosos com o que comer e vestir. Coisas importantes: comer e vestir. Não andem ansiosos, mas busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que nós aprendemos aqui, que em Cristo nós temos suficiência. O Senhor para nós é suficiente. A palavra dele é rico alimento, lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Nós fomos hoje encorajados a contemplar e nos desarmar das nossas tentativas de resolver os nossos problemas e dizer assim: para o carro agora. É Deus que está no controle, é Deus que está no governo. Olha para Ele. Onde Ele está? Está lá em cima. Mas Ele também está aqui, porque Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele não nos deixa abandonados. Ele não deixa os seus filhos abandonados, o seu povo abandonado. Ele fez algo muito interessante, o Senhor. Muito mais do que interessante, algo tremendo. Ele abandonou o seu filho. E o próprio filho disse, quando sempre que falava com o pai, chamava de pai. Mas naquele momento, citando o salmo, que era um salmo messiânico, ele fala assim: Deus meu. Na cruz do Calvário ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me abandonaste? O Senhor, o Criador dos céus e da terra, que diz que todas essas coisas são quase que nada ou menos do que nada, inclusive nós. Ele abandonou o seu filho, para não nos abandonar. Ele não vai te deixar abandonado. Ele não vai te deixar à mercê de uma vida aleatória, de uma vida que vai na sorte. Ele governa a sorte. Ele é Senhor da sorte. Tudo está no controle dele. Ele não abandonou você. Ele abandonou o filho dele para te salvar e não deixar você abandonado e condenado. A minha oração para você nessa noite é que você seja como aqui vimos em Isaías, como aquele que espera no Senhor e renova as suas forças no Senhor. Eu vou concluir o meu sermão da seguinte forma: que Ele nos abençoe e nos dê condições para sermos fiéis até o final, porque Ele não nos deixou abandonados.